Esse vídeo ele fala exatamente sobre a temática da série que nós começamos hoje. E essa série tem como título Jesus antes de Cristo. Aí você pode me perguntar, como assim Jesus antes de Cristo? A Bíblia, como nós vimos nesse vídeo, é um livro de uma única história. E quando a gente entende isso, entende que a Bíblia é o livro de uma única história, a história de Jesus, isso muda, talvez, a forma como você esteja lendo a sua Bíblia. Talvez você tenha uma leitura, talvez um pouco equivocada a respeito da palavra de Deus. Porque existem duas maneiras de você ler a palavra de Deus. Uma delas, que infelizmente nós vemos de forma muito comum, é que em muitas igrejas a Bíblia é apenas um mapa para a vida, é apenas um manual para a vida, que ensina regras através de muitos personagens bíblicos que em alguns momentos se parecem como heróis, tá? E que através do exemplo dessas pessoas, através da experiência dessas pessoas, você vai encontrar caminhos para você lidar com as questões da vida, simplesmente. Como se o Evangelho, como se a palavra de Deus fosse simplesmente um livro de regras para como se viver melhor a vida. Mas existem problemas com essa forma de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não foi escrita sobre mim ou sobre você. A Bíblia, ela foi escrita, sim, sobre como Deus agiu através de Jesus Cristo para reconciliar o homem com Ele. Quando a gente tem essa compreensão, a gente entende que a Bíblia, como foi dita no vídeo, não é um livro de histórias desconexas, mas o livro de uma única história, a história de Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus ele só entra em cena no Novo Testamento. Nós achamos que Jesus ele só passa a fazer parte da história bíblica no Advento, no nascimento de Jesus e a partir do momento no Novo Testamento, quando nós vemos o nascimento de Jesus. Mas quando a gente entende que a Bíblia é um livro de uma única história, a gente entende que Jesus é aquele que estava desde a criação. Desde o início de tudo, Jesus já se fazia presente. Jesus é o assunto principal da Bíblia. Jesus é aquele que estava desde o início da criação. Ele está presente desde Gênesis. Mas também a sua presença não encerra na sua crucificação. Ele continua sendo o centro da Bíblia também até o livro de Apocalipse. Jesus é o centro da Bíblia. Nessa série de mensagens, nós vamos passar 8 semanas refletindo sobre a história, sobre a vida de 8 pessoas, 8 personagens do Antigo Testamento. E a forma como a história dessas pessoas aponta para a história de Jesus. Nós vamos ver, através da vida dessas 8 pessoas, como a vida dessas pessoas aponta para a vida de Jesus. E lá no livro de Gênesis, o livro que conta a origem de todas as coisas, nós encontramos a história da nossa origem. Nós aprendemos ali a forma como Deus nos criou. E é interessante que nós vemos no Gênesis Deus criando a terra e Deus criando também o primeiro casal, os nossos primeiros ancestrais, os nossos primeiros pais. E de que forma Jesus está presente desde o primeiro casal criado por Deus. E se no Gênesis encontramos a história da nossa origem, nós vamos ver como a história do primeiro homem aponta para Jesus. Por isso eu te convido a abrir no livro de Gênesis, abrir sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia no seu tablet ou smartphone, caso você não faça uso da Bíblia em papel. Você acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. No livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Se você está nos visitando, você não tem uma Bíblia, o texto vai ser projetado.
Se você está nos visitando e tiver alguém ao seu lado com a Bíblia, e você que está com a Bíblia vê que essa pessoa está sem a Bíblia, você pode compartilhar também. Aproveita e pergunta o nome dela. Nós vamos ver um relato muito importante na história da humanidade, que se encontra em todo o capítulo 3, nós vamos ler apenas os primeiros 7 versículos. Depois disso, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos citar alguns dos outros versículos, e é interessante você fazer essa leitura junto comigo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura de Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para a leitura desse texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor fale conosco. Fale comigo, fale com os meus irmãos, que o Senhor misture as tuas palavras nas minhas palavras, para que não seja eu falando, mas seja o Senhor apenas me usando como instrumento para falar aos nossos corações. E que o teu Espírito possa fazer a obra em nós. Que qualquer tipo de distração ou dispersão, Senhor Deus, fique do lado de fora, que possamos estar aqui inteiros para ouvir a tua mensagem. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pode se assentar. Nós vemos aqui um trecho do livro do Gênesis sobre a queda. Mas como assim a queda? Talvez você não tenha uma familiaridade com a Bíblia, talvez você não seja um cristão ou alguém que não tem o hábito de frequentar uma igreja e talvez não conhecesse essa história, talvez até já tenha escutado falar sobre o fruto proibido. A mensagem da queda é uma mensagem que é facilmente distorcida, é uma história muito popular, mas ao mesmo tempo muito mal compreendido pela cultura e às vezes por uma falta de solidez bíblica, de aprofundamento bíblico, nós também temos alguns entendimentos equivocados a respeito da queda, o que era o fruto, que tipo de fruto que era, se era uma maçã, aí as pessoas já falam que era uma maçã, a Bíblia fala que era um fruto. Era o fruto que Deus tinha proibido que o homem tivesse acesso. Esse é o relato, Gênesis 3 é o relato da queda, é o relato da origem do caos. Esse trecho que nós lemos é o relato da origem do caos. Tudo que existe de mal no mundo, toda maldade, toda injustiça, toda violência, tudo que há de ruim no mundo, é fruto desse momento da história onde os nossos primeiros pais, os nossos primeiros ancestrais tiveram uma atitude equivocada de desobediência a Deus que trouxe como consequência o mal. Então, o relato do mal é o registro da origem do mal na humanidade. E para a gente entender isso, para a gente entender a queda, nós precisamos compreender a criação. Deus, ele criou o mundo de uma forma perfeita. Se você olhar para o capítulo 1 e para o capítulo 2
do livro de Gênesis, nós vamos ver o relato da criação. Como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo de uma forma perfeita. Deus criou o mundo de maneira que a natureza vivia em plena, em completa harmonia com o homem. Não existia erva daninha, não existiam desastres naturais, o homem não era refém do clima. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o homem foi criado para dominar, usufruir de toda a criação. O homem foi a matéria-prima, a obra-prima, melhor dizendo, de toda a criação. O homem, ele não precisava temer os animais silvestres, mas a Bíblia diz que Deus deu ao homem a responsabilidade de nomear os animais e de dominar sobre todos os animais. Deus criou o mundo de forma perfeita. O homem colhia o fruto da terra. O homem podia se alimentar. Não faltava nada ao homem, porque Deus criou o mundo de forma perfeita. Além disso, Deus criou o homem de forma perfeita. O homem, ele não experimentava uma realidade que nós vemos, Deus alertando o homem, que era a morte. Vocês já compreenderam, vocês já pararam para pensar que talvez uma das poucas certezas que todos nós temos é a certeza da morte? E embora essa seja uma das poucas certezas que nós temos, é a certeza que mais nos atormenta. E quando a realidade da morte, quando estamos diante da morte, nós temos a certeza de que nós não estávamos preparados para ela. Por exemplo, todos nós, sabemos que vamos morrer um dia, não sabemos quando. Mas talvez uma das coisas mais assustadoras para a gente é receber um diagnóstico que o médico diz o seguinte: você tem 6 meses de vida. Isso traz um desespero para a gente. Embora a gente não pode prever o futuro, e talvez a gente, saindo daquele consultório médico, um carro nos atropele. E ao invés de 6 meses, você tinha algumas horas ou alguns minutos de vida. A morte, apesar de ser uma certeza, é a realidade que mais nos atormenta. Porque nós não fomos, inicialmente, no plano perfeito, original de Deus, programados para a morte. A morte é reflexo do pecado. E Deus, ele criou o homem de forma perfeita antes da queda, de forma que a gente não experimentava a morte, não experimentava a doença, não experimentava a dor. Deus criou o mundo dessa forma. Ainda mais, após criar o homem, que o nome era Adão, Deus deu a Adão uma mulher idônea que lhe correspondesse, chamada Eva. Então o homem tinha um ambiente perfeito, um corpo perfeito e uma mulher perfeita. E o que Adão fez para merecer tudo isso? Nada. Então, quando a gente olha para a história da criação, o objetivo principal do livro de Gênesis não é trazer uma explicação científica da criação de tudo. Claro que nós cremos que Deus criou todas as coisas, mas o objetivo principal do relato da criação é falar de um Deus que desde o princípio se revela em graça. A criação é fruto da graça de Deus. Deus deu ao homem um jardim que ele não precisou cultivar. Deus deu ao homem uma esposa que ele não precisou conquistar, pagar jantar, nada disso, Deus deu. O homem recebeu tudo de graça. Então, o objetivo principal da criação não é simplesmente explicar a origem de tudo, até porque nós não temos todos os detalhes. Muitos detalhes da criação nós vamos descobrir, nós vamos conhecer na eternidade. Claro, nos dá um parâmetro, nos dá um ponto de partida. Isso é útil, todo conhecimento é útil, mas o objetivo principal do relato da criação
é mostrar, é revelar a nós um Deus que desde o início se revela em graça. Então a criação é fruto da graça de Deus. Adão não fez nada para merecer o corpo perfeito, a mulher perfeita e o ambiente perfeito. Adão não fez nada. Foi tudo fruto da bondade e da criatividade de Deus, que quando nós olhamos, o salmista mesmo diz, quando nós contemplamos o céu e a terra, nós podemos contemplar a glória de Deus. A forma como a natureza funciona. Só um Deus amoroso, perfeito, poderoso e criativo para criar tanta beleza. A gente está morando no Recreio dos Bandeirantes. Eu tenho o privilégio, em meio ao caos da cidade do Rio de Janeiro, vir para a igreja durante a semana. Domingo, para vir é mais difícil, mas durante a semana passar pelaquele trecho da Praia da Reserva. E como é bom fazer aquele trajeto todo dia, olhando de um lado a Restinga, do outro lado o mar, contemplar uma obra-prima que só um Deus muito poderoso poderia fazer. Não tem como olhar para a natureza, para as belezas naturais e não se deleitar com a bondade do nosso Deus, com a grandeza do nosso Deus. Até mesmo quando nós vemos quando esse tempo chuvoso, até mesmo toda a fúria de uma tempestade, nós podemos perceber a grandeza de um Deus, porque toda tempestade, toda a força da tempestade, toda a natureza foi criada por um Deus, ou seja, nós temos um Deus que é mais poderoso até mesmo do que as mais temíveis tempestades. Quando nós olhamos para a criação, nós enxergamos a graça de Deus. E como o homem respondeu à graça de Deus? Qual foi a atitude do homem mediante a graça de Deus? A desobediência. Não havia nenhuma outra regra ao homem, imposta ao homem, a não ser não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha toda a natureza. O homem tinha centenas, milhares de vegetais, de plantas, de árvores. Ele tinha toda a natureza à disposição, como fruto da bondade, algo que ele ganhou sem merecer. E a única coisa que ele não poderia fazer, a única árvore que ele não poderia tocar, o único fruto que ele não poderia tocar, ele ignorou todas as outras árvores, todos os outros frutos, todo o restante da natureza, por aquele que ele não poderia tocar. Aí você pode pensar, mas que Deus tirano, que Deus maldoso, se ele fez tudo bom, por que ele criou essa maldita dessa árvore, esse maldito desse fruto? Irmãos, Deus não enganou o homem. Quando nós olhamos para o texto e a serpente pergunta para a mulher o que Deus falou a respeito daquele fruto, ela responde: Deus disse que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Eu lembro quando eu era criança, aí meu pai me pediu alguma coisa para eu fazer mandava eu fazer alguma coisa, melhor dizendo, e falava: ó, eu vou te dar isso. E a gente fazia um trato. E quando eu não cumpria com a minha parte, ainda assim, poxa, pai, aquele negócio, você deixou eu sair para andar de bicicleta? Não, o que é combinado antes não sai caro nem barato. Foi combinado. Deus estabeleceu termos com o homem. Deus avisou o homem que ele morreria. E ao invés de acreditar na verdade de Deus, o homem acreditou na mentira da serpente. O que a serpente disse? Não, você não vai morrer. Come do fruto, você não vai morrer. O que Deus está falando é que se você comer, Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como Ele. Então, qual foi o pecado do homem? O desejo de ser igual a Deus. Um desejo de autonomia a Deus. O homem não quis ser
igual a Deus para competir com Deus. O homem quis ser igual a Deus para se desassociar de Deus, para ser autônomo, para se divorciar, se desconectar da sua fonte de vida. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar nesse momento da história da humanidade, que é o exemplo de um laptop. Se eu estivesse pregando com um laptop aqui, conectado na energia elétrica e a bateria cheia, e eu retirasse a fonte de alimentação elétrica, esse laptop em perfeito funcionamento, tá? Partindo desse pressuposto, o que aconteceria com esse laptop? Ele continuaria o quê? Ligado. Mas se essa fonte não fosse reconectada, o que aconteceria com esse laptop depois de um tempo? Ele apagaria. Ele iria se desligar, porque ele está desconectado da sua fonte de vida. O que o primeiro casal, os nossos primeiros ancestrais fizeram, foi exatamente isso. Eles se desconectaram da sua fonte de vida no momento em que eles decidiram ter uma vida divorciada, autônoma ao seu Criador. Por isso, todos nós, cada um de nós nasce egocêntrico por natureza. Cada um de nós nasce se amando acima de todas as coisas. Às vezes, até aquilo que nós fazemos pelo outro, nós fazemos por interesses egoístas. Porque o pecado, em sua raiz, é viver para si. É o prazer próprio, e não a glória de Deus. Isso ocorreu porque Adão e Eva ignoraram, se esqueceram da graça de Deus. Eles experimentaram de forma clara, de forma visível, de forma intensa, o que era a graça de Deus. Eles desfrutaram de um ambiente que eu e você nunca desfrutamos. E eles sabiam, eles tinham um relacionamento perfeito, eles falavam com o seu Criador. Eles sabiam o que significava, mas ainda assim decidiram uma vida autônoma, porque se esqueceram da graça de Deus. Algumas semanas atrás, o pastor Tim Keller estava aqui no Rio de Janeiro para uma conferência, pregando em outro texto. Ele falou sobre as consequências na nossa vida quando nós nos esquecemos da graça de Deus. E ele falou que existem duas coisas que acontecem conosco, podem acontecer conosco. Uma delas a raiz de tudo, quando a gente se esquece, é porque todos nós somos viciados em justiça própria, por causa do pecado. Nós somos naturalmente programados à justiça própria. Uma delas é dividir o mundo entre pessoas boas e más. O Tim Keller ele vai falar nessa sua pregação, usando como exemplo a história do filho pródigo, ele demonstrando uma falta de compreensão da graça de Deus por parte do filho mais velho e do filho mais novo. Uma forma, quando você se esquece da graça de Deus, é de fato ignorando todas as regras éticas e morais e sendo uma pessoa muito má, não seguindo nenhuma regra moral. A outra forma é sendo uma pessoa muito religiosa, muito boa, de uma forma que você pensa que Deus te deve alguma coisa. É uma forma de tentar obedecer a Deus, não porque você é controlado por Deus, mas numa tentativa de você controlar Deus. Por você ser uma pessoa muito esforçada, você acha que Deus tem a obrigação de atender os seus desejos e tem a obrigação até mesmo de te salvar. E fazendo assim, talvez as pessoas, inclusive, vão te respeitar. E quando você age assim, Jesus vai ser talvez o seu exemplo, vai ser o seu herói, mas não vai ser o seu salvador. Porque você acredita que você conquistou algo através do seu esforço. Do outro lado, as pessoas imorais
e religiosas, elas acreditam numa justiça própria baseada em uma acusação de hipocrisia desse outro grupo de pessoas. E elas se orgulham e classificam essa desobediência moral a uma autenticidade de vida. E se julgam melhores do que as outras pessoas, porque são pessoas livres e autênticas. Mas quando a gente olha para o Evangelho, nós vemos que existe um terceiro grupo de pessoas, são os cristãos. São aqueles que conhecem a graça de Deus, que conhecem o Evangelho e entendem que na raiz são mais. São pessoas mais. E por isso se arrependem. Por isso se arrependem diante de um Deus poderoso e santo. E não obedecem para serem salvos, mas respondem em obediência ao amor e à graça de Deus por eles. Adão e Eva, eles responderam com desobediência à graça de Deus. E a consequência na vida deles, por essa decisão de autonomia, trouxe ao homem uma realidade, como nós lemos no texto, a realidade da morte. Irmãos, e não foi simplesmente a morte física, mas foi também a morte espiritual. A desconexão com Deus, que traz como consequência a morte eterna. Então, nós passamos a viver sobre a realidade de 3 mortes. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E mais adiante, nós vemos no versículo 8, a palavra de Deus dizendo assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Está no versículo 9, 8 e 9. Aí você pensa assim, Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Por que Deus procurava o homem? Por que ele precisou perguntar onde o homem estava? Entendo que esse é um dos sinais do reflexo da queda. A palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das causas, uma das coisas que o pecado fez conosco, não foi remover completamente, mas arranhar essa imagem e semelhança de Deus que nós tínhamos desde o início. E talvez foi a forma como o autor bíblico, inspirado por Deus, trouxe para mostrar que essa imagem estava arranhada. Eu lembro que numa igreja onde eu congreguei, quando eu era adolescente, existia uma senhora, membro da igreja, que ela tinha um filho que se envolveu em questões erradas. E já fazia algum tempo que ela não via esse filho. Em determinado momento da sua vida, chegou a notícia na sua casa que tinham achado seu filho, mas tinham achado esse filho morto, assassinado. Fruto do estilo de vida que aquele jovem tinha adotado. E eu lembro que eu fui ao velório desse rapaz. E uma das coisas que mais me marcou, porque eu conheci aquele jovem, é que no momento em que aquela senhora chegou dentro da igreja, do local onde estava ali o corpo do seu filho, ela olha para aquele caixão, olha para o rosto daquele jovem e fala: esse não é o meu filho. E ela começava a falar, chorando, repetindo várias vezes: esse não é o meu filho. Só que eu olhava para o rosto daquele rapaz, o rosto dele não estava deformado, ele não tinha mudado sua fisionomia, ele era exatamente a mesma pessoa que eu tinha conhecido alguns anos atrás, que eu não via há alguns meses.
Não havia nada de diferente na vida daquele jovem. E quando eu olho para esse texto e entendo que Deus é o nosso Pai, eu vejo que talvez o autor bíblico estivesse mostrando para a gente essa marca do pecado que nos descaracterizou como filhos de Deus. A imagem e semelhança de Deus arranhada em nós. Da mesma forma que aquela senhora olhava para aquele jovem no caixão, morto de uma forma violenta, não era o mesmo jovem. Embora a aparência fosse a mesma, não era o mesmo jovem que ela tinha criado e educado, doado o melhor dela para que ele fosse alguém e não tivesse aquele fim. Nós vemos aqui o momento da nossa queda. Nós vemos aqui o momento em que nós perdemos. Foi arranhado em nós a imagem e semelhança de Deus. E nós olhamos para o texto bíblico e nós vemos a reação do homem diante de Deus após a queda. Versículo 10 ele vai dizer: e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Logo em seguida, Deus, ele pergunta: por que você agora tem essa percepção, se você sempre esteve assim? Você comeu a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? No versículo 12, Adão vai dizer: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Um dos reflexos do pecado, quando nós pecamos, nós sempre procuramos alguém para jogar a culpa. Adão, ele culpou a mulher e culpou Deus. Ele falou o seguinte: foi a mulher que você me deu. É culpa dela. Deus pergunta para a mulher. A mulher culpa quem? A serpente. Mas nós vemos, no início da criação, Deus ele criando a família de forma perfeita. Deus, ele disse que a mulher, ela iria corresponder ao homem. Nós vemos aqui o princípio do que nós entendemos como complementarismo. Homem e mulher possuem o mesmo valor de dignidade, o valor moral e espiritual diante de Deus, porém com funções diferentes. Aí o que acontece? A decisão de comer do fruto, embora a serpente tivesse falado com a mulher e a mulher falado com o homem, Deus não inocenta o homem dessa responsabilidade. Mesmo tendo uma iniciativa da mulher, o homem foi culpado. Embora a tentativa deles após a queda foi de tentar transferir a culpa para outra pessoa. Quantas vezes nós também temos a iniciativa de culpar outra pessoa por conta dos nossos erros e nossos pecados, enquanto a única atitude digna que temos é nos achegarmos em arrependimento diante de Deus e até mesmo diante dos homens aos quais nós atingimos através do nosso pecado. Mas Deus ele não culpou só Adão. A mulher também foi responsabilizada por sua desobediência. Da mesma forma, nós também não somos absolvidos por esse pecado. E todos nós vivemos para si, tentamos viver em nossos próprios termos, em um relacionamento distante com Deus, e não mais para a glória de Deus. Adão não passou no teste do jardim. E é importante a gente olhar para Adão e entender que eu e você também não passaríamos e não passamos nesse teste do jardim. Porque nós temos a tendência de, quando nós estamos trabalhando muito, não sei quantas de vocês já viram alguém falar assim, culpa de Adão e Eva. Foram comer do fruto, agora eu tenho que trabalhar, agora eu sinto dor, agora eu fico doente. Não, a culpa é nossa.
nós também não passamos no teste do jardim. Só que a palavra de Deus, mais adiante, no Novo Testamento, Deus usa o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, para falar a respeito desse fato na nossa história. Romanos 5, do versículo 12 a 19, vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Queria parar só nesse texto aqui. Por exemplo, alguém que nunca leu a Bíblia. A Bíblia diz, não matarás. Existem povos que nunca tiveram acesso à Bíblia. Diz, não furtarás. Precisa ler a Bíblia para a gente saber que roubar e matar é pecado? A lei já está gravada no coração do homem para apontar exatamente a nossa condenação. Mas vamos adiante. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, a lei já existia em nosso coração. Caim matou Abel, e é o que a gente vai falar na próxima semana, antes de Deus dar os 10 mandamentos para Moisés. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou a muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, trouxe justificação. Se pela transgressão de um homem só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que eu estou querendo concluir com esse trecho do livro de Romanos? Nós vemos aqui a forma como Deus nos justifica em Cristo. A forma como a história do primeiro casal, a forma como a história de Adão aponta para a história de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo fala, a doutrina da justificação, é a esperança, é a boa notícia diante da má notícia que nós recebemos quando lemos Gênesis 3. Quando nós percebemos que Adão não passou no teste do jardim, assim como eu e você também não passamos. Jesus não é simplesmente um plano B de Deus. Jesus é o nosso Salvador, o segundo Adão, que assim como foi dito ali naquele vídeo, um segundo Adão que passou pelo teste do jardim e cuja obediência foi atribuída a mim e a você. Essa é a justiça de Deus. Por mais que você lute, por mais que você se esforce, você não vai conseguir. Nós não passamos pelo teste do jardim, assim como os nossos primeiros pais. Da mesma forma que o primeiro Adão perdeu, nós também perdemos. Mas quando nós estamos em Cristo, que é o Adão melhor e verdadeiro, nós vencemos o teste do jardim não pelo nosso esforço, mas porque a obediência do segundo Adão é atribuída a nós. Por isso, nós reestabelecemos o relacionamento com o nosso Criador. E eu falei de 3 mortes. A consequência do primeiro Adão
foi a realidade das 3 mortes. Mas o segundo Adão, que passa pelo teste do jardim e que a obediência é atribuída a nós, traz a nós vida. Quem só nasce uma vez, morre 3 vezes. Morre espiritualmente, fisicamente e eternamente. Mas quem nasce 2 vezes, que a Bíblia fala que em Cristo nós nascemos de novo, vai morrer no máximo uma vez. Talvez só passe pela morte física. Embora muitos dos nossos irmãos vão ter o privilégio de contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo voltando ao mundo para acabar com todo o mal. E nem mesmo a morte física irão experimentar. Então, quem só nasce uma vez, morre 3 vezes. Mas quem nasce 2 vezes, morre no máximo uma vez só. Mas, com certeza, vive eternamente. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tão grande amor. Te agradecemos porque Tu és um Deus que se revela em graça. Que do princípio, desde o princípio, o Senhor se revela em graça. Mas que diante do nosso pecado, da nossa desobediência, nós ignoramos, nos esquecemos de quem Tu és. Portanto, Senhor, eu te peço que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, e que a cada dia o Senhor nos faça nos lembrar de quem Tu és, e que jamais a gente se esqueça da Sua graça. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma muito especial. E eu tenho certeza que o Senhor há de completar a Tua boa obra nas nossas vidas. Se porventura há pessoas aqui que ainda não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, e que elas possam sair daqui nessa noite transformadas pelo Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.